Na noite anterior ao domingo de primavera na Igreja Batista da Graça, o reverendo Lister Leo tem um sonho terrível do qual acorda tremendo, banhado de suor, olhando pelas janelas estreitas da residência paroquial. Por elas, do outro lado da rua, ele consegue ver sua igreja. O luar entra em raios prateados imóveis, e por um momento ele espera ver o lobisomem do qual os velhos ranzinzas andam cochichando. Ele fecha os olhos implorando perdão pelo lapso supersticioso e termina a oração sussurrando, em nome de Jesus, amém, como a mãe o ensinou a terminar todas as orações. Mas o sonho. No sonho já era o dia seguinte e ele tinha feito o sermão de retorno. A igreja sempre fica lotada no primeiro domingo de primavera. Só os mais velhos ainda chamam de domingo de retorno ao lar, agora, e em vez de ver bancos quase ou totalmente vazios, como acontece na maioria dos domingos, todos os bancos estão cheios. No sonho, ele está fazendo o sermão com um fogo e uma força que raramente alcança na vida real. Ele tende a falar mecanicamente, o que pode ser um dos motivos para a frequência na Batista da Graça ter diminuído tão drasticamente nos últimos 10 anos, mais ou menos. Naquela manhã, a língua parece ter sido tocada pelo fogo pentecostal, e ele percebe que está fazendo o melhor sermão de sua vida, e o assunto é o seguinte: a besta anda entre nós. Ele fica repetindo isso sem parar, vagamente ciente de que sua voz ficou áspera e forte, que suas palavras alcançaram um ritmo quase poético. A besta, ele diz, está em toda parte. O grande Satanás, ele diz, pode estar em qualquer lugar. Em um baile de debutante, comprando um maço de Marlboro e um isqueiro Bic no Trading Post, de pé em frente a Princeton's Drug, comendo salame e esperando chegar o ônibus das 16h40 de Irlanda. A besta pode estar sentada ao seu lado em um show ou comendo um pedaço de torta no Chatham Hill, na rua principal. A besta, ele diz, baixando a voz para um sussurro latente, e nenhum olhar se desvia. Ele deixou todos hipnotizados. Cuidado com a besta, pois ela pode sorrir e dizer que é sua vizinha. Mas, irmãos, os dentes são afiados e é possível perceber a inquietação no movimento dos olhos dela. Ela é a besta e está aqui, agora, em Tarker's Mills. Mas nesse ponto, ele para, a eloquência sumindo porque uma coisa terrível está acontecendo em sua igreja ensolarada. Sua congregação está começando a se transformar. E ele percebe, horrorizado, que estão virando lobisomens, todos eles, todos os 300. Victor Bowley, o chefe do conselho municipal, normalmente tão pálido e gordo e pelancudo. A pele está ficando marrom, está ficando áspera, escurecendo com pelos. Violet Mackenzie, que dá aulas de piano. O corpo magro de solteirona está aumentando, o nariz fino está se achatando e alongando. O professor gordo de ciências, Albert Freeman, parece estar ficando mais gordo. O terno azul brilhante está se rasgando, tufos de pelo surgindo como enchimento de um sofá velho. Os lábios gordos se abrem e revelam dentes do tamanho de teclas de piano. A besta, o reverendo Louis tenta dizer no sono, mas as palavras falham e ele cambaleia para trás, para longe do púlpito, tomado de terror, enquanto Carl Bluden, o diácono-chefe da Igreja Batista da Graça, se arrasta pelo corredor central, rosnando, o dinheiro caindo do prato prateado de coleta, a cabeça inclinada para o lado. Violet Mackenzie pula nele e os dois rolam juntos pelo corredor, mordendo e urrando em vozes que são quase humanas. E então outros se juntam a eles, e o som é como o zoológico na hora da alimentação. E desta vez o reverendo Louis grita em uma espécie de êxtase.
A besta está em toda parte, em toda. Mas sua voz não é mais sua voz. Tornou-se um rosnado inarticulado, e quando olha para baixo, ele vê que as mãos saindo das mangas do terno preto se tornaram patas peludas. É quando ele acorda. Foi só um sonho, pensa ele, voltando a se deitar. Foi só um sonho. Graças. Mas quando ele abre as portas da igreja pela manhã, a manhã do primeiro domingo de primavera, amanhã após a lua cheia, não se depara com um sonho. Ele vê o corpo estripado de Clyde Corliss, que trabalha como zelador da igreja há anos, caído sobre o púlpito. A vassoura está apoiada a uma parede ali perto. Nada disso é um sonho. O reverendo Louis só deseja que pudesse ser. Ele abre a boca, inspira fundo, engasgado, e começa a gritar. A primavera voltou, e, este ano, a besta veio junto. Junho. Na noite mais curta do ano, Alf Knopfler, dono do Sharpentil, o único café de Tarker's Mills, limpa a bancada comprida de formica até esta começar a brilhar, com as mangas da camisa branca dobradas até o cotovelo, os braços musculosos e tatuados. O café está completamente vazio e, quando ele termina a limpeza, faz uma pausa, olha a rua e pensa que perdeu a virgindade em uma noite fragrante de verão como esta. A garota era Arlene McCann, que agora é Arlene Bessen, após se casar com um dos jovens advogados mais bem-sucedidos de Bangor. Deus, como ela se mexeu naquela noite no banco de trás do carro dele, e como a noite tinha um cheiro doce. A porta que leva para a noite de verão lá fora se abre e deixa entrar um raio intenso de luar. Ele acha que o café está deserto porque a besta supostamente anda por aí na lua cheia. Mas Alf não está com medo nem preocupado. Não está com medo porque pesa 100 quilos e boa parte desse peso ainda é dos músculos da época da marinha. E não está preocupado porque sabe que os clientes regulares estarão lá logo cedo no dia seguinte para comer ovos com batatas e tomar café. Talvez, ele pensa, eu feche um pouco mais cedo hoje, desligue a máquina de café, compre uma caixa de 6 cervejas no Market Basket e pegue o segundo filme no drive. Junho, lua cheia. Uma boa noite para o drive e algumas cervejas. Uma boa noite para relembrar as conquistas do passado. Alf está se virando em direção à máquina de café quando a porta se abre e ele se volta para ela, resignado. E aí, como vai? Pergunta ele, porque o cliente é um dos regulares. Se bem que ele raramente vê esse cliente depois das 10 da manhã. O cliente assente e os dois trocam algumas palavras cordiais. Café? Pergunta Alf, enquanto o cliente se senta em um dos bancos com estofamento vermelho. Por favor. Bem, ainda dá tempo de pegar o segundo filme. Alf pensa, se virando para a máquina de café. O cliente não parece que vai ficar por muito tempo. Está cansado. Doente, talvez. Ainda tem bastante tempo para... O choque faz o restante dos pensamentos desaparecer. Alf ofega estupidamente. A máquina de café está tão impecável como todo o resto do Sharpentil, o cilindro de aço inoxidável tão brilhante quanto um espelho de metal. E, na superfície lisa e arredondada, ele vê uma coisa tão inacreditável quanto horrível. O cliente, uma pessoa que ele vê todos os dias, uma pessoa que todo mundo de Tarker's Mills vê todos os dias, está mudando. O rosto está se transformando, derretendo, engrossando, alargando. A camisa de algodão do cliente está se esticando e, de repente, as costuras da camisa começam a rasgar. E, absurdamente, Alf Knopfler só consegue pensar naquela série que seu sobrinho Ray gostava de assistir, O Incrível Hulk. O rosto agradável e comum do cliente está virando uma coisa bestial.
Os olhos castanhos tranquilos ficaram mais claros. Adquiriram um tom terrível de dourado esverdeado. O cliente grita, mas o grito se interrompe, cai como um elevador através de registros de som e se torna um grunhido alto de fúria. Aquilo, a coisa, a besta, o lobisomem, o que for, tateia pela formica lisa e derruba o açucareiro. Ainda urrando, pega o cilindro grosso de vidro que está rolando sobre o balcão, espalhando açúcar, e o joga na parede, onde tem um cardápio com os pratos especiais. Alf se vira e seu quadril derruba a máquina de café da prateleira. Cai no chão com um estrondo e espalha café quente para todo lado, queimando seus tornozelos. Ele grita de dor e medo. Sim, ele está com medo agora. Seus 100 quilos de músculos da marinha estão esquecidos. O sobrinho Ray está esquecido. O sexo no banco de trás com Arden McCann está esquecido. Agora há apenas a besta, aqui no café como um monstro em um filme de terror do drive-in. Um monstro que saiu direto da tela. O monstro pula a bancada com uma facilidade incrível, a calça em trapos, a camisa rasgada. Alf consegue ouvir chaves e moedas tiritando nos bolsos. A criatura avança sobre Alf, que tenta desviar, mas tropeça no cilindro de café e cai estatelado no linóleo. Há outro rugido ensurdecedor, um bafo amarelo e quente, e uma dor enorme e vermelha quando os maxilares da criatura afundam nos músculos das costas dele e retalham com força apavorante. Sangue jorra no chão, na bancada, na grelha. Alf cambaleia até ficar de pé com um buraco enorme e irregular jorrando sangue nas costas. Ele está tentando gritar, e o luar branco, o luar de verão, entra pelas janelas e o cega. A besta salta de novo. O luar é a última coisa que Alf vê.